Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja aqui entre nós, possamos aí recolher do ambiente aquilo que nós viemos buscar, paz, tranquilidade, serenidade, tão necessários para o nosso dia a dia, tão necessários para que a gente tenha a mente tranquila, a mente serena e possa tomar as decisões mais acertadas nesse cenário que nós temos aí de turbulência, né, seja no nosso país, seja na nossa vida pessoal, que às vezes uma coisa reflete na outra, mas a gente precisa de serenidade, porque é com serenidade que se toma as melhores decisões. Quando nós tomamos qualquer decisão com a mente atribulada, a tendência é que erremos, a tendência é que tomemos decisões precipitadas, que podemos enveredar por caminhos aí que não eram aqueles para nós destinados. Então, tranquilidade, paciência, respirar fundo, né, como a gente aprende às vezes aqui na meditação, contar até 10, pedir ajuda dos bons espíritos, e com certeza eles vão estar ali do nosso lado e vão poder nos dar uma ajuda, um conselho. E hoje nós vamos aprender um pouquinho como pedir, né? E se pedir, funciona. Jesus falou para nós que funciona. Temos que acreditar. Alguns estão pedindo, mas não está funcionando. Então, alguma coisa está acontecendo. Vamos tentar descobrir um pouquinho o que está acontecendo. Antes, vou pedir para a Luísa, para ela fazer uma prece de abertura para nós, para a gente poder estreitar esse contato com o plano espiritual. E vamos acompanhá-la então, por favor, todos mentalmente. Graças a Deus. Sim. Então vamos lá. O povo está com frio, né? Eu não estou. Acho que hoje eu andei bastante, fiquei com calor. Então, o Mestre Jesus, né, foi ele quem nos disse que tudo aquilo, né, como a gente vai ver aqui no slide, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-á. Está lá no Evangelho de Mateus, lá na Bíblia, né? Então não é invenção da doutrina espírita. Qualquer Bíblia que a gente pegar e olhar lá o Evangelho de Mateus, a afirmação de Jesus é muito clara, né? Busca e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe. Será que é assim que está funcionando na nossa vida? Né? Muito provavelmente não, né? Porque nós não entendemos ainda em profundidade o que o Mestre Jesus quis dizer para nós. Jesus estava nos ensinando, né, sobre a lei mental, né, sobre a lei que sabe como utilizar a mente em sintonia com a lei universal. Toda vez, né, que nós fazemos os nossos pedidos, nós vamos analisar várias questões que nós vamos falar aqui para frente, que fazem com que os nossos pedidos acabem não funcionando. Vamos ouvir um pouquinho aqui sobre o nosso cérebro. Nosso cérebro, ele é uma usina criadora de energias. Toda vez que nós estamos pensando algo, toda vez, não é só quando a gente está formulando algum pedido. Agora nós estamos aqui prestando atenção na palestra, eu estou falando, vocês estão prestando atenção. O cérebro está trabalhando, seja no tema, ou seja quando a gente está disperso e preocupado, que a gente não ouve o palestrante e fica pensando lá
nos problemas lá de fora. Mas de algum jeito, nossos cérebros, todos eles estão trabalhando. A hora que ele trabalha, né, o que acontece? Nós temos neurônios. Neurônios, né, eles se interligam, né, através de correntes elétricas dentro do nosso cérebro. Os neurônios são as células que compõem, né, a nossa massa cerebral. Para que eles conversem um com o outro, eles não estão ligadinhos. Eles se ligam através de uma corrente elétrica que passa de um neurônio para outro e faz todo esse funcionamento do nosso campo cerebral. Essa corrente elétrica, inclusive, ela é passível de ser medida, ela pode ser medida, e a ciência faz isso quando ela faz aqueles exames para nós do eletroencefalograma, que bota aqueles eletrodos na nossa cabeça e aí vai analisando ali os risquinhos, né, que aparecem naquela folha. Eu não sei analisar, os médicos devem com certeza saber. Outro exame que dá para identificar essa energia cerebral, né, que está sendo emitida, né, são os exames que medem, né, o campo energético do cérebro nas ondas de calor. Então, quando nós emitimos determinados tipos de pensamento por aqueles exames, é possível verificar que determinadas áreas da imagem do nosso cérebro ficam mais com intensidade ou com menos intensidade. Então, eles conseguiram, através desses exames, identificar dentro do nosso campo cerebral quais estruturas, né, quais os locais do nosso cérebro são responsáveis por sentir determinadas emoções. Então, quando nós estamos fazendo uma prece, geralmente, né, se ilumina mais o campo frontal do cérebro. Quando o pensamento é racional, né, mais ou menos ali o meio do campo cerebral. Quando o pensamento é um pensamento mais instintivo, mais automático, dizem ali aquelas imagens que está no campo de trás aqui da nossa cabeça, mais no encéfalo, né, o campo dos instintos que nós trazemos já do passado. Enfim, é possível já a ciência detectar que o nosso cérebro é uma usina criadora de energia. O que a ciência ainda não conseguiu detectar, e estamos engatinhando nisso, é que isso não fica restrito só à nossa caixa craniana. Isso se espalha, se dilata ao nosso redor, né? Se expande como energia e interage com todo o ambiente. Tanto nós doamos energia para o ambiente, como nós recebemos no nosso campo cerebral energias do ambiente. E por isso que nós sentimos diferenças de um ambiente para outro. O ambiente de um velório para um ambiente, por exemplo, da casa espírita, onde se cultiva. No velório, o que está acontecendo? Pensamentos de tristeza. Na casa espírita, o que está acontecendo? Pensamentos de motivação, de alegria, de conforto, de consolo. Então, quando nós estamos no velório, nós estamos na mesma sintonia de tristeza, o ambiente é pesado, a gente geralmente sai com dor de cabeça, sai desvitalizado, porque a energia está densa. Quando nós vemos aqui no centro espírita, a tendência, se a gente estiver em sintonia com o ambiente, é que a gente saia renovado, mais leve, mais feliz, mais alegre. Por quê? Não só nós emitimos energia, como nós recebemos essa energia do ambiente. Isso tem tudo a ver, né, com o que a gente vai falar a respeito, né, da lei mental. Porque a lei mental, quando a gente formula um pedido, nada mais é que nós estamos forçando, né, o nosso cérebro para determinada situação a emitir determinado tipo de energia, determinado tipo de frequência. E aí nós vamos vendo aqui, né, que o André Luiz, lá, que é o espírito que escrevia o mentor, né, um dos mentores que escrevia através do Chico Xavier, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala para a gente que essa corrente de partículas, ou seja, do pensamento, né, corrente de partículas mentais, se exterioriza de cada espírito com a qualidade de indução mental, ou seja, de impor, né, de induzir, né, determinada situação. Tanto maior e mais amplos se lhe evidenciam as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Ou seja, ele está dizendo que fica mais forte, que nós temos mais poder de induzir, né, quando a gente se concentra e quando a gente tem persistência naquele pensamento. Normalmente, né, aí vocês que vão fazer uma análise dos pensamentos de vocês, nós somos mais persistentes nos pensamentos bons ou nos pensamentos maus? Maus, né? Nos pessimistas, é verdade, né? É verdade, porque a gente quando faz uma prece, a gente fica ali aquele tempinho, né, fazendo a prece, tentando obter alguma coisa, fazendo algum pedido, para que
o universo, ou Deus, ou seja lá como a gente queira orar, ou os bons espíritos, nos forneça alguma coisa, seja uma ideia, seja alguma coisa no campo material. Porém, né, quando o nosso pensamento é inconsciente e é de baixa vibração, como a gente está falando dos pensamentos de raiva, de ódio, de mágoa, de inveja, tristeza, o que acontece? A gente fica o dia inteiro, né? É o dia inteiro. Então a gente, na verdade, teve 5 minutos de concentração de um pensamento elevado e 23 horas e 55 minutos, que é o resto todo do nosso dia, se a gente não dormisse, de pensamentos de outro tipo. O que será que vai pesar mais na balança? O positivo de 5 minutos ou as 23 horas de pensamento negativo, que é o que a gente cultua? Porque quando a gente está com raiva de alguém, às vezes dura dias, né? Meses, anos. Né? Muitos levam anos para esquecer algum tipo de ofensa. Isso é complicado, porque nós vamos criando ao nosso redor um campo de energia tão denso, tão cascudo, né? Podemos falar assim, fica tão cascudo, que é difícil até dos bons espíritos nos ajudarem. Então, se uma pessoa... Por que a gente fala no centro espírita que é preciso uma reforma interior, uma mudança de atitudes? É para romper a casca. E quando a gente rompe a casca, os bons espíritos podem nos auxiliar. Enquanto a gente mantiver a casca, né, desses pensamentos de raiva, de rancor, de mágoa dentro da gente, não adianta. Eles vão até quebrar um pouquinho da casca, a gente vai lá e remenda com uma habilidade tremenda. Rapidamente, né, no dia seguinte, a gente já remendou. E por isso que muitos nos falam, eu fui lá no centro espírita, né, passei pelo tratamento, eu estava tão bem, mas logo no dia seguinte, ou 2 dias depois, vem toda aquela tristeza de novo. Normal, né? Normal, porque a gente não mudou o nosso padrão de comportamento. E o André Luiz fala pra gente, né, o teor de persistência, a indução mental funciona quanto mais concentrado. Concentrado no pessimismo, o que nós estamos mandando para o universo? Pensamentos de pessimismo. Pensamentos que acabam por atrair mais situações difíceis, mais situações negativas. Porque a ciência já provou isso também, né? Que os semelhantes se atraem. Né? E o semelhante atrai semelhante. Isso é uma lei da natureza. Negatividade atrai negatividade, positividade atrai positividade. Isso é natural. E aí lá nas livrarias, né, esse já é velho, né? A gente encontra a solução de todos os nossos problemas. Eu não estou falando mal do livro, pelo contrário, é um livro excelente, né? Vale a pena ler. Né? Porém, né, ele não é a solução de todos os nossos problemas. O que ele vai ensinar aí é o que o Mestre Jesus já ensinou há 2000 anos atrás, de uma forma um pouquinho mais científica, de uma forma um pouquinho mais abrangente, mas as pessoas acham que simplesmente comprar o livro, levar para casa, ler umas 2, 3 vezes, praticar os exercícios lá por 2, 3 dias no máximo, que é o que a gente aguenta, né? Depois a gente já esquece o que estava fazendo, né? E aí falar, o livro não funciona, essa história de lei mental também não funciona, porque esse livro, para quem não conhece, ele ensina, né, foi o primeiro deles, né, que iniciou aí a venda, ensinando a mente positiva, ensinando como atrair, né, lógico que o foco é sempre como atrair riqueza, mas quando a gente fala de atrair, né, boas coisas, a gente não pode pensar só no dinheiro, né, a gente tem que pensar em tudo, porque dinheiro sem saúde, dinheiro com uma família destruída, dinheiro não vai resolver, não vai nos trazer plenitude, não vai nos trazer felicidade. Então a gente tem que ter, sim, uma condição financeira que nos permita ter as boas coisas que a vida pode proporcionar, dentro de um certo limite, sem exagero, né, dentro de um conforto relativo, né, mas também tem que ter todo o restante colaborando para que não fique só nisso. Né, que eu não tenho que gastar meu dinheiro todo em remédio, né, porque é isso que muitas pessoas fazem, né, correm atrás do dinheiro, né, estragando a saúde, depois gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde. Né, dizem que o Dalai Lama já falou isso, né? Mas eu não sei se foi ele que falou, porque na internet está cheio de frases atribuídas às pessoas que não são elas, mas é uma frase inteligente, né? Que os homens passam a vida buscando dinheiro e gastam o dinheiro tentando recuperar a vida, né? Porque gastam com a saúde. Então não é que o livro, não é tanto esse quanto todos a enxurrada de livros que nós temos hoje nas livrarias de autoajuda e de lei mental, não é que eles não funcionem. Quase todos eles estão super assertivos. Né? Porém, nós não sabemos fazer, nós não estamos ainda preparados para exercer essa lei com plenitude. Diga lá. Eu olhei aquele
um exercício que ele pede para você ficar uma semana sem reclamar de nada. Sim. E se você reclamar, para você iniciar de novo. Eu terminei de ler o livro e não consegui terminar o exercício. É quase... Porque eu tinha que reiniciar toda vez e eu não consegui completar uma semana. Então eu tinha que começar sempre de novo, sempre de novo. Hoje, inclusive, me passaram na empresa um testezinho para fazer, que é de uma nova teoria psicológica que chama mente positiva, né? E você descobre ali, né, os gatilhos, né, os sabotadores que todos nós temos dentro de nós. Eu vou ler depois o livro do teste, né, que eu me interessei bastante, e vou até fazer uma palestra depois. Eu achei bastante interessante a teoria. Mas, por mais que a gente se esforce, eu fiz o teste, eu teria que tirar, para ser considerado uma mente positiva, 75, eu tirei 50. Não, mas era 100. 75 é para você começar a se considerar que está com a mente legal, né? Que está num rumo. Eu estava lá no 50. E olha que a gente se esforça, né, para manter, né, uma condição, né, positiva. A minha colega de trabalho tirou 33. Eu falei, ixi, tá feia a coisa, né? Então, assim, é muito interessante porque faz você fazer análise, né, de algumas perguntas, como você se sente no dia anterior. E aí você vai se percebendo. Né? Mas todos nós temos esses gatilhos terríveis de sabotagem que faz com que a gente repita comportamentos. Que é isso que você falou. Você tentou fazer um exercício, mas vem ali aquele pensamento, vem aquela mania que a gente tem de estar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. É por isso que a gente está encarnado, gente. É para treinar a não ser desse jeito. Senão a gente não precisaria estar aqui. Se todo mundo tivesse condição de praticar tudo que está nesse livro aqui, a gente já estaria, ó, anos-luz aqui do planeta Terra. Né? E aí, né? Sabemos pedir? É uma reflexão que a gente tem que ter, né? Será que a gente não procede com o universo, com Deus, como as crianças procedem com os pais? Né? Pede lá dinheiro, pede romance para o resto da vida, né? Pede ali sucesso no trabalho, descanso eterno, né? Mas não sabe das consequências e se está preparado para administrar todas essas coisas que vai receber. Que essa é a grande questão. Se a gente pegar, né, uma criança, chegar para nós e pedir, né, de 2, 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, não importa a idade, uma criança pequena, chegar para os pais dela e pedir um machado porque ela quer brincar com um machado. Nosso pai vai dar, o pai ou a mãe vai dar um machado para ela. Por que ela não vai dar? Porque ela sabe que ela vai se machucar, vai se ferir, pode até morrer, né? É uma coisa perigosa, machado, afiado, pode se cortar. O que a gente vai falar para ele? Não, filho, você não pode usar isso, só quando você ficar grande. Aí você vai aprender a lidar com o machado. Né? Você vai aprender a utilizar, é uma ferramenta perigosa. Aí o que a criança faz? Ah, mas eu quero. E alguns que não são um pouco mal educados, se joga, esperneia e bate e fica bravo. E aí o pai tem que brigar. E a gente sabe mais ou menos, né, todo mundo que tem filho, como é que funciona as coisas. E será que Deus não tem que proceder às vezes com a gente, né? O universo que seja, né? Para a gente não botar Deus como uma figura, né, como personificado. Não tem que fazer isso com a gente de vez em quando também? Por exemplo, né? Eu quero ganhar na loteria, né? Todo mundo fala, eu quero ganhar na loteria. E aí eu ganho na loteria. Será que eu sei o que eu vou fazer, o que vai acontecer com a minha vida, com aquele bolo de dinheiro na minha conta? Será que eu estou preparado para encarar, né, 100 milhões de reais na minha conta caindo de repente? No começo pode parecer maravilhoso, né? E aí? Como que eu vou administrar? Será que eu não vou ter que tomar cuidado com todo mundo que está à minha volta? Será que eu não vou ficar paranoico? Será que eu não vou gastar desmedidamente? Será que eu não vou virar um boêmio e usar tudo quanto é tipo de coisas impróprias que a vida pode me oferecer? Será que eu não vou perder a minha vida? Aliás, fizeram, né, uma matéria recentemente sobre os que ganharam na loteria aqui no Brasil. Acho que pegaram lá 10 casos. Né? A maioria se deu muito mal, mas muito mal. Né? Além de, uns não mantiveram dinheiro, outros a mulher matou, outros entraram na bebida, na doença, enfim. Né? Eu acho que tinha 1, 2 casos ali que tinha conseguido relativamente conviver com aquilo, mas mesmo assim não eram pessoas que mostravam uma certa tranquilidade, uma certa felicidade. Então, às vezes a gente pede uma coisa que vai ser prejudicial. A gente pede, pelo amor de Deus, né? Queria ficar tranquilo para descansar, né? Para curtir. Então, é uma delícia, né? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês sem fazer nada, você, opa, que tédio, que desespero, né?
Já diz meu pai lá que está aposentado e toda semana ele liga, filho, estou totalmente sem motivação, não sei o que eu vou fazer. Está até ali triste, está chateado porque uma atividade que ele fazia não está mais podendo fazer e fica ali ele fala, eu fico o dia inteiro dentro dessa casa, não aguento mais, né? Não aguento mais ficar sentado assistindo televisão. Então o descanso se tornou o quê? Tortura, né? Tortura mental, se tornou tédio. Então aquilo que a gente às vezes na juventude, com certeza ele falou, quando eu me aposentar, não vejo a hora de me aposentar. Agora ele quer trabalhar, né? Agora ele quer uma atividade. Então a gente conversa com o universo, né, e faz aquele esforço todo, igual a foto da moça ali, aquelas ondas mentais em volta dela, totalmente bagunçada de tanto que a gente pede, só que a gente, na maioria das vezes, não está preparado. E não vai ser uma boa coisa para a gente naquele momento, né? Não vai ser útil, vai ser motivo de a gente perder a nossa reencarnação, né? E às vezes se complicar ainda mais para uma próxima vida, porque às vezes a gente, além de não ajustar o que a gente veio ajustar, ainda arruma umas complicaçõezinhas a mais, né, nessa vida que a gente leva para as próximas. Então temos que compreender também quando nós fazemos alguma solicitação, se ela realmente está dentro da nossa programação, se é o melhor que poderia nos acontecer. Outra coisa que inviabiliza, que a gente já até conversou um pouquinho com a colocação dele, foi a questão, né, da mente consciente, né? Deixar realmente o nosso pensamento fluir da forma que deveria fluir. Então nós só temos, isso é científico também, 5% dos nossos pensamentos são conscientes. A gente acha que é o tempo inteiro, né, que a gente está consciente. Só 5%. A gente está pensando agora que o coração está batendo? A gente está pensando em respirar? A gente está pensando em fazer a digestão da janta que a gente comeu? A gente pensa, às vezes, para andar, olha, eu vou botar uma perna na frente, outra perna para trás. Para falar, eu vou pensar que eu tenho que mexer a língua, de certa forma, permitir determinado som. Tudo isso não está acontecendo e a gente não está nem se dando conta? Está tudo ali, ó, na mente subconsciente. O cérebro é automático. Ele já está pré-programado de fábrica, né, para realizar todas essas tarefas. O problema, né, é que ele também fica pré-programado quando a gente insiste com um determinado padrão e nos é colocado determinado padrão de pensamento com pensamentos negativos. Ele tanto pode ser programado com pensamentos positivos, como ele pode ser programado com pensamentos negativos. Porém, quando a gente nasce num planeta como o nosso, né, de provas e expiações, e a gente tem que interagir com a nossa sociedade, com todo o leque aí de informações que a gente está recebendo, nós estamos normalmente programando o nosso cérebro com o quê? Os telejornais de hoje em dia, né, as notícias, desde a infância, né, quando a gente às vezes tem que conviver com uma casa que tem muitas brigas, com uma casa onde os pais são muito repressivos, que induzem, né, sempre o mesmo tipo de comportamento. Então, desde criança a gente vai levando uma série, né, de sabotadores, como fala nesse livro, né, nesse teste que eu fiz hoje, uma série de sabotadores que se manifestam em todos nós, né? É padrão em todos nós em determinados comportamentos da vida. Então, por exemplo, se nós fomos ensinados a se preocupar, assim, né? Não fale com estranhos, e a mãe fica o tempo inteiro insistindo nisso, cuidado de ser uma pessoa muito apavorada, o que vai acontecer? Nós vamos crescer um adulto inseguro com as pessoas. E aí, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, o que nós vamos ter? O sabotador daquele cara que é desconfiado. Ele desconfia, ele acha que todo mundo está armando para ele. Ele acha que todo mundo quer o lugar dele. Ele acha que não pode confiar em ninguém, que todos são maus. Então são coisas que às vezes a gente tem que tomar cuidado, que a gente planta na cabeça dos nossos filhos, e fomos implantados disso também, porque não tivemos o reforço positivo. Não tivemos o lado, lógico que a gente tem que aconselhar os cuidados da vida, mas também não pode ser extremamente radical. Tudo isso fica gravado, né? As notícias, os desenhos violentos, os filmes violentos, tudo isso, não só na criança como nos adultos, a gente vai embutindo. A gente acha que o cérebro não está assimilando, é só um filme, né? Eu sei administrar. Só que se a gente assistir um filme muito tenso à noite e for deitar, acontece o quê? Nós sonhamos com o filme, normalmente. Misturado com a nossa vida, mas às vezes sonhamos com o filme. Porque carregamos o nosso cérebro, ele registrou todas aquelas imagens. Ele registrou todas aquelas sensações, aqueles sustos. Se for um filme de terror, principalmente, que tem aqueles esquetes, né, que dão aqueles sustos na gente. Fica tudo guardadinho aí. E aí, quando nós vamos fazer os exercícios lá da autoajuda, o que vai acontecer?
nós não vamos conseguir, porque esses sabotadores vão estar toda hora, né? Quer um exemplo claro? A gente não sabe sequer formular um pedido para o universo. Como é que a gente costuma pedir? Ai, seria tão bom, Deus, se eu tivesse um trabalho. Já estou afirmando, né? Até a própria fase já diz que eu não tenho e que vai ser muito difícil eu conseguir. Seria tão bom, está lá no futuro, seria, né? Puxa, quando é que eu vou conseguir, né? Já é carregado esse tipo de livro e esse tipo de lei mental, e quando Jesus nos ensina que pedir e obtereis, o que Jesus sempre fez? Ele já se visualizava realizando, né? Quando ele ressuscitou Lázaro, que é um exemplo muito interessante disso, o que ele falou? Ele falou: Pai, eu já sei, o que eu pedi, o Senhor vai realizar, mas eu ainda vou pedir, ele ainda fala, para que o povo entenda, né? Para que eu possa mostrar a eles como se faz, né? E aí ele pede: Pai, né? Ele possa sair, né? Lázaro saia da tumba, né? Quando ele traz. E quando ele faz todas as outras coisas, ele sempre fala: eu já sei que eu recebi. Então, o que ensina muitas vezes esses livros para a gente? Que nós já temos que nos visualizar na situação, com a situação realizada, e já agradecer pela situação realizada. Por que tem que ser assim? Para a gente forçar a não receber esse gatilho sabotador da nossa mente subconsciente, que vai estar ali combatendo o nosso pensamento positivo. E isso não é uma única vez, gente, porque nós treinamos a vida inteira, né, com os sabotadores dentro de nós. Estamos aqui carregados. Então isso vai um longo tempo. Às vezes nem é só numa vida que nós vamos conseguir reverter esse nosso quadro mental. Por isso que nós temos várias. Que nós viemos aqui e vamos treinando, mudando o comportamento, mudando o padrão de pensamento, aprendendo novamente, passando por experiências negativas quando erramos, justamente para fortalecer o nosso poder mental. Por isso que falam, quando a gente passa por um desafio, a gente sai mais forte, né? Porque a gente aprendeu aquilo. Quando a gente não aprende, é que a gente tem que ficar repetindo o mesmo desafio, o mesmo problema, né? Se a gente não aprende, a vida fica repetindo o mesmo problema, que é para até a gente assimilar, até a gente poder passar para uma próxima etapa. Vamos mais em frente. Ainda nesse tópico de... Pois não. Também, a firmeza, né, a firmeza na nossa convicção de que Deus é bom, né, a firmeza de que na nossa convicção de que nós estamos recebendo já o melhor, de que o universo já está nos proporcionando aquilo que é o melhor para nós. Tudo isso, que é um sentimento que brota natural de gratidão, o que acontece? Faz com que a gente esteja numa sintonia melhor. Porque se no primeiro desafio que a gente enfrenta, a gente começar a reclamar, blasfemar, isso denota fraqueza espiritual, sim, né? Falta de fé e falta de confiança de que Deus é um Pai. Como Jesus já afirmou, que pai que o filho lhe pede um pão e ele dá uma pedra, né? Que ele lhe pede, né, um peixe e ele lhe dá uma serpente. Se vocês que são maus não fazem isso para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu fará isso com vocês. Então a gente não pode nunca acreditar que Deus vai nos dar alguma coisa negativa, que Ele está nos castigando, né? Isso é o pior absurdo, né, que as religiões, algumas delas, inventaram, de que Deus castiga alguém, né? Se Ele fosse parcial, se Ele fosse castigar alguém, Ele seria pior que o ser humano, e o ser humano seria às vezes mais tolerante. Deus perdoa infinitamente, aliás, Ele não precisa nem perdoar, porque Ele não se sente nem ofendido, né? Mesmo os espíritos superiores, às vezes eles sequer olham as nossas falhas. O que Jesus fazia quando ele visitava, né, os bordéis, visitava os locais, como eles chamavam lá, de má vida? Ele condenava alguém? Ele olhava para você e falava: você foi prostituta, hein? Não faça mais isso. Não, ele abraçava todos, ele acolhia todos, ele falava: vem cá, são todos filhos de Deus, né? Todos têm, né? A hora que você quiser, você muda o seu comportamento.
Né? Tem alguém, como ele falou, né, para aquela mulher que ia ser condenada, tem alguém aqui, né, que te acusou? Se não tem ninguém aqui, quem sou eu? Eu não sou ninguém para acusar você. Vá e não peque mais. Por que ele falava não peque mais? Para condenar a pessoa? Não, porque ele sabia que se ela pecasse mais, ela ia de novo ter que vivenciar aquela situação negativa que ela mesma se colocou. Não foi Deus que colocou ela na situação, ela mesma se colocou, porque tinha uma lei, né, que falava que a mulher que cometesse adultério seria apedrejada. Ela foi lá e cometeu adultério, então ela estava se expondo ao risco da lei judaica, que era o apedrejamento. Foi Deus que castigou? Não, foi o comportamento dela que a levou àquela situação. Jesus falou, eu não te condeno, salvou ela naquela situação e falou, vai e não faz besteira de novo, porque a lei diz que você não pode fazer isso. É simplesmente isso, e ele falava isso para todos, para os que ficavam doentes, né? E ele olhava, não as imperfeições, ele olhava a parte boa de cada um, né? A centelha divina de cada um. E pode estar confusa naquele momento, mas que vai, em algum momento, despertar e vai brilhar, como muitos despertaram, né? Os melhores apóstolos não foram aqueles que tinham uma vida relativamente complicada? Paulo de Tarso, o que ele fazia? Matava os cristãos, era um perseguidor, assassinou vários, e ele foi para matar um cristão. E ele teve uma iluminação, virou a sua mente, virou o seu propósito, e foi um dos maiores divulgadores da doutrina cristã. Arrisco dizer que não estaríamos falando de Jesus se não fosse ele, que fez milhares de viagens divulgando o evangelho, o quanto ele pôde, né? O quanto ele enfrentou, inclusive, o Império Romano para fazer isso, né? Com veemência. Então, assim, todos podem mudar, e é por isso que Deus não tem essa lei de punir, de castigar, né? Muito pelo contrário. Seguindo em frente, perdão, eu não falei lá, né, do Salomão. Então, assim, Salomão nos deu um exemplo, né? O rei Salomão foi um dos reis, segundo a Bíblia, né, mais sábios e mais ricos e mais poderosos do tempo, né, dos hebreus, ali, dos judeus. Logo após, era o filho do rei Davi, né, um dos mais famosos lá dos judeus. E Deus disse para ele, né, peça o que você gostaria que eu lhe desse, que eu lhe dou. Ele tinha contato direto com Deus e Deus falou isso para ele. E a gente, será que a gente saberia responder essa pergunta? Alguém arrisca a falar, eu sei exatamente o que eu quero, exatamente aquilo que eu preciso para ser feliz e para ter uma vida 100% boa? Difícil, né? Com certeza. E ele sabendo disso, que a gente não sabe pedir e que a gente acaba se confundindo, né, no pedido, o que ele pediu? Sabedoria. Oh, Deus, me dê sabedoria para lidar com essa função que me foi confiada. Eu não preciso de nada, só preciso de sabedoria. Porque com todo esse reino na mão, com toda a riqueza, com todo o poder, né, se ele não tivesse sabedoria, ele podia fazer atrocidades. Ele poderia ser desses líderes que acabam com civilização. E com a sabedoria ele passou para a posteridade como alguém justo, como um dos reis mais justos da sua época, né, pessoa que sabia decidir, que era exemplo, né, de como um líder deve conduzir o seu povo, mesmo sendo naquela época brutal. Né? Foi o construtor lá do templo, né, dos judeus. Então ele tem uma história positiva. Por quê? Porque ele mesmo com aquele desafio imenso, porque ter ao comando do império é um desafio imenso, né, ele pediu sabedoria. E é isso que nós temos que pedir para os nossos políticos, né, para aqueles que têm o poder na mão, que eles tenham sabedoria, né, para conduzir, porque a prova deles também não é fácil. Porque eles irão responder, né, por tudo aquilo que lhes foi confiado e que infelizmente a maioria deles não está sabendo administrar. E aqui para a gente encerrar, né, como formular bons pedidos para Deus, para o universo. Então, analise se o que você deseja está de acordo com as leis universais. Quais são as leis universais? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é isso que Jesus ensinou? Não falou que é os 2 mandamentos que resumem todos os profetas, né, como ele falou?
Então, analise se está dentro das leis universais, não prejudicando ninguém e beneficiando o maior número de pessoas possível. Então, quando eu vou pedir alguma coisa, eu tenho que ter em mente esse princípio. Não estou lesando ninguém com o meu pedido. Então, as moças que às vezes vão lá e pedem, desesperadamente para ter um marido, um relacionamento, e às vezes pedem até para ter o marido da outra, que acontece muito, vai lá fazer uns trabalhinhos para conseguir aquela pessoa que ela encasquetou, ela está prejudicando alguém? Está destruindo um relacionamento. O desejo dela destrói um relacionamento, está forçando uma situação, então isso já está fora das leis, então por isso que muitas não conseguem, e quando conseguem, é um desastre, o pós é um desastre. Não prejudicando ninguém, beneficiando o maior número de pessoas. Ter uma ideia que possa beneficiar o maior número de pessoas. É isso que os grandes empreendedores têm. Eles têm uma ideia, eles recebem do universo, porque eles são pessoas que vão proporcionar para os outros trabalho, realização, emprego, Então, poxa, desenvolvimento para a sociedade, que é uma coisa que também proporciona isso. Então, a gente recebe quando o nosso espírito está preparado para prover essas coisas. O universo não vai nos dar uma ideia de gênio, de um produto novo, se sabe que nós somos egoístas, que nós vamos usar aquilo somente para o nosso propósito. Então, nós temos que estar alinhado com isso. Quando a gente, por exemplo, eu gostaria de ter uma promoção no meu emprego, nada mais justo, desde que eu pense também que eu vou conseguir, todos aqueles que eu puder comandar, tudo, eu vou ajudá-los. Mas tem que ser sincero, porque o universo, ele conhece a nossa sinceridade. Não adianta a gente falar só da boca para fora, tem que ser, realmente tem que estar sentindo aquele desejo de ajudar o próximo. Aí a gente, com certeza, se o nosso pedido estiver alinhado com esse primeiro propósito, com certeza ele será atendido. Ele vai fazer bem para nós e vai fazer bem para as outras pessoas, e para o nosso mundo todo. Inicie agradecendo o que você já possui. Então muita gente começa a pedir e esquece de olhar o que já tem. Então já tem casa, já tem carro, já tem roupa, já tem cama, já tem cobertor, já tem um monte de coisas na vida. Antes de pedir, olhe o que você já tem e agradeça. Difícil a gente lembrar de agradecer, todos nós. Eu me incluo dentro também. Difícil, a gente esquece, a gente acha que tudo é tão normal, tá tudo ali já há tanto tempo que a gente, dane-se, já foi, já faz parte, eu não tenho que agradecer. Dá uma olhadinha lá no pessoal da Síria, com aquelas malas nas costas, caminhando quilômetros e quilômetros, que tinham também tudo que a gente tem, casas bonitas. Um dia passou uma reportagem da pessoa falando que ela era riquíssima, tinha 3 casas, as 3 foram bombardeadas. Ela mora num abrigo de lata, lá no meio da fronteira entre o Líbano e a Síria. Olha lá a África, que as pessoas têm que tomar água de lama, às vezes porque não tem outra. Olha aqui, o Nordeste, às vezes a pessoa não tem o que comer, está lá numa seca terrível, é uma região tão castigada, que hora não chove, hora chove demais, que é o que está acontecendo lá. Agora eles estão debaixo d'água. Então, assim, estamos agradecendo por não estar passando por nada disso? Estamos lembrando de agradecer ou só queremos mais pedir? Se a gente agradecer o que já tem, eu arrisco a dizer para vocês que não precisa nem pedir. Porque o universo vai sempre nos oferecer aquilo que nós necessitamos, que nós somos gratos àquilo que acontece a nós. Desenhe na sua mente a situação desejada já ocorrendo. Sinta a felicidade de já ter realizado. Então, se aquilo é realmente bom, se aquilo é realmente prazeroso, você vai conseguir se visualizar na cena. Estou precisando de um emprego, se visualize trabalhando. Se visualize satisfeito. Agradeça a Deus. Eu sei que tem já um lugar destinado a me acolher, onde eu posso, com as minhas habilidades, ajudar todos que estão ali e receber a remuneração por isso. Sinta a gratidão. Fale, mesmo que não esteja acontecendo, sinta-se realizando e veja-se naquela situação. Com certeza, a energia muda, e a gente vai ter novas oportunidades. Agradeça a Deus por ter atendido o seu pedido da melhor forma possível. Então, se não recebeu, é o que a Luísa falou, vou me revoltar? Não. Vou agradecer a Deus também. Porque, se não aconteceu agora, se aquela entrevista de emprego eu não fui aprovado, é porque não era para eu estar lá. Porque talvez se eu estivesse, eu estaria ali com um chefe terrível, sofrendo num lugar que eu não gosto. Por mais que eu achasse que seria
a melhor coisa do mundo, e talvez tenha outro lugar muito melhor para mim. Então eu tenho que acreditar nisso, não é nem usar essa palavra que eu estou usando, talvez. Eu tenho que acreditar. Tenho que falar, olha, não deu certo esse, porque eu tenho certeza, consciência de que eu tenho um lugar melhor para mim. Tem algo mais prazeroso para eu realizar. Vou ser útil num lugar muito melhor. E sentir o prazer disso. Sentir, agradecer a Deus que você sabe que Deus está fazendo melhor. É um momento, às vezes, que a gente está passando, não é favorável. Mas, por algum motivo, alguma lição, esse momento está nos trazendo. E repita diariamente todos esses passos. Não é um dia só. Não é só quando vem no centro. Não é só quando a gente se lembra, quando a gente está cansado. Não é todo dia. É ao acordar, agradecer. Ao deitar, agradecer. Ao longo do dia, se vê alguma coisa boa, se aconteceu alguma coisa boa, agradecer. A gente não faz, gente. Não faz. Eu não faço. É normal. A gente esquece. A gente entra no estresse, na rotina e vai embora. Esquece. Ok? Então esse era o recadinho da noite. Vamos fazer. Hoje não tem meditação, vamos fazer só a nossa vibração final. Okay? Obrigado a todos.